Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, bom dia! São 7h30 aqui em Brasília. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Repórter Nacional. Hoje, sexta-feira, 30 de julho de 2021. Eu sou Miguelzinho Martins e juntos vamos acompanhar nos próximos 25 minutos as principais notícias, os fatos e acontecimentos de Brasília, do Brasil e do mundo. E claro, em nossa companhia, Monique Castilho. Bom dia, Monique. Bom dia, Miguelzinho. Bom dia também a quem nos acompanha pela Rádio Nacional e pela TV Brasil. Lembrando também que nós estamos no YouTube, né? Em Rádio Nacional BR, no YouTube da TV Brasil, além, é claro, dos aplicativos da EBC para celular. Vai lá que a sua companhia é sempre muito importante. E vamos aos destaques do Repórter Nacional. Na Olimpíada de Tóquio, o vôlei masculino vence de virada os Estados Unidos. Resultados positivos também no boxe feminino e handebol masculino. Em live, presidente Jair Bolsonaro volta a defender voto auditável e fala sobre possíveis fraudes nas eleições de 2014 e 2018. Controladoria Geral da União descarta sobre preço nas negociações de compra da vacina Covaxin. Polícia Federal lança projeto de combate ao tráfico de pessoas. E a gente termina a semana como começou, em clima olímpico. Rádio Nacional nas Olimpíadas. Ainda de ressaca pela quinta-feira olímpica, nós estamos aqui com vontade de mais medalhas, não é verdade, Monique? Por isso, continuamos na torcida. No vôlei masculino, a seleção de Renan Dalzotto está com um pé na vaga das quartas de final. De virada em 3-1 bateu os americanos. No boxe, Beatriz Ferreira estreou com vitória em Tóquio nesta sexta-feira. Ela volta a subir no ringue no dia 3 de agosto, na próxima semana, nas quartas de final. O handebol masculino conseguiu uma vitória no sufoco contra a Argentina. O judoca brasileiro Rafael Silva terminou sua participação individual em 7º lugar. Maria Suelen Alteman foi derrotada pela francesa Romane Dico por ippon nas quartas de final e está fora do restante da competição. Ela saiu de maca. Na canoagem não deu também para Pepe Gonçalves, que foi eliminado. E Bruno Mendes já antecipa a agenda de amanhã dos Jogos Olímpicos para a gente não perder a torcida. Vamos conferir. E agora a agenda do sábado para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil vai enfrentar a Suécia na quarta rodada do handebol feminino. No vôlei, as meninas do Brasil vão encarar a Sérvia, também pela quarta rodada. No boxe, o brasileiro Anderson Oliveira vai enfrentar o bielorrusso Dmitry Assanal pelas oitavas de final da categoria peso leve. No futebol masculino, 7h do sábado, o Brasil encara o Egito de olho nas semifinais do torneio. E no vôlei masculino tem clássico Brasil e França pela quinta rodada da competição. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. E no quadro de medalhas, continuamos com 7. 1 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Como havia prometido durante a semana, o presidente Jair Bolsonaro usou a transmissão ao vivo dessa quinta-feira nas redes sociais para apresentar o que ele considera como fortes os indícios de que pode ocorrer fraude eleitoral com o atual sistema de urnas eletrônicas. Defensor da adoção do voto auditável já nas eleições de 2022, Bolsonaro usou boa parte da live para apresentar depoimentos e vídeos publicados na internet, apontando possíveis interferências na contagem de votos em eleições passadas, inclusive em 2018, quando disputou a presidência com o candidato do PT, Fernando Haddad. O ministro da Justiça, que acompanhou o presidente na transmissão, apresentou relatórios de peritos da Polícia Federal. Vitor Ribeiro acompanhou a live e traz as informações. O presidente Jair Bolsonaro informou nesta quinta-feira que solicitou ao ministro da Justiça, Anderson Torres, a abertura de um inquérito para apurar uma suspeita de fraude no segundo turno da eleição presidencial de 2014, entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. De acordo com Bolsonaro, especialistas em estatística identificaram um padrão que não deveria existir na contagem de votos. Em 2014, por ocasião do segundo turno, o TSE disponibilizou a apuração das eleições minuto a minuto. E pessoas especialistas no assunto de matemática, probabilidade, estatística, buscaram saber se existia algum padrão. Porque as curvas de Aécio e Dilma, né? Aécio começou lá em cima, a Dilma lá embaixo, e elas foram se aproximando. Quando se cruzaram, estabeleceu-se um padrão dali para frente. E não tem padrão em eleições. Tendo em vista a complexidade da questão tocante a padrão, estamos encaminhando via o Anderson, ministro da Justiça, a Polícia Federal para analisar isso daí. Eu espero que,
em poucas semanas, Anderson, tem um laudo, se procede ou não isso aí. A declaração do presidente ocorreu durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Nela, Jair Bolsonaro voltou a defender a adoção de um sistema de impressão de voto na urna eleitoral e apresentou vídeos e depoimentos que, segundo ele, revelam indícios fortíssimos de que as urnas eletrônicas estão sujeitas a fraudes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou que desde 2016 a Polícia Federal participa da auditoria das eleições a convite do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com ele, nos últimos 5 anos, os peritos da corporação têm alertado para pontos vulneráveis no sistema eletrônico de votação e sugerido o registro da eleição em papel, como forma de ajudar numa possível recontagem de votos. O TSE se pronunciou por meio de notas. Sobre a suspeita de fraude na eleição de 2014, disse que 4 agências de checagem e o próprio PSDB, que saiu derrotado, negaram a existência de fraude no sistema de votação. O tribunal reforçou que o sistema de voto eletrônico existe em 46 países, é seguro e auditável, passa por atualizações constantemente e há 25 anos evita fraudes eleitorais muito comuns quando a votação usava cédulas de papel. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E sobre eleições, eleitores de 9 cidades vão voltar às urnas no próximo domingo para votar para prefeito e vice-prefeito. São municípios que vão passar por eleições suplementares. Esse tipo de eleição ocorre em algumas situações, como nos casos em que o número de votos nulos atinja mais da metade da votação para cargos majoritários, ou quando a Justiça Eleitoral anula o registro de alguma candidatura ou caça o diploma ou o próprio mandato de candidato eleito. As eleições suplementares deste domingo acontecem nos municípios de Martinópole, Missão Velha e Pedra Branca, no Ceará, na cidade de Boa Esperança, no Espírito Santo, em Acorizal, Matupá, Turixorel, todas em Mato Grosso. E ainda Antônio Carlos e Bertioga, em Minas Gerais. Repórter Nacional. E chegou o momento do nosso contato com a Rádio França Internacional lá em Paris. Quem está com a gente hoje é Maria Paula Carvalho. Bom dia, Maria Paula. Quais são os destaques que você traz para a gente? Bom dia a você e todos os ouvintes. Começamos falando de Israel, país que saiu na frente na vacinação contra a Covid-19 e agora convoca seus cidadãos com mais de 60 anos para receberem uma terceira dose do imunizante a partir do próximo domingo. O país será o primeiro, então, a adotar essa medida diante do aumento de casos em decorrência da variante Delta. E para dar o exemplo, o presidente Isaac Herzog recebeu a sua terceira dose nesta sexta-feira em Tel Aviv. A explosão de novos casos de Covid-19 preocupa também aqui na França continental e nos territórios ultramarinos. Aliás, os primeiros pacientes da Martinica, onde os serviços hospitalares estão saturados, serão transferidos para Paris amanhã. A situação por lá e na Ilha da Reunião é descrita como dramática pelo primeiro-ministro Jean Castex, que lamenta a resistência à vacinação. Na Savoie, região muito procurada por turistas aqui na França, nas montanhas, as autoridades reinstituíram até a obrigatoriedade do uso de máscara em áreas externas, claro, de grande circulação, após um aumento de 36% dos novos casos em uma semana. Mas apesar dessa luta contra a epidemia, a economia francesa se recupera. No segundo trimestre do ano, teve um crescimento de 0,9% do PIB, maior do que o esperado, e se aproxima do nível pré-crise. Bom, no Peru, o novo presidente Pedro Castillo começa a formar seu governo. Ele empossou como chefe de gabinete Guido Bellido, um engenheiro sem experiência em cargos públicos, e o ex-guerrilheiro Héctor Béjar como chefe da diplomacia. Em seu discurso, Castillo descartou nacionalizar bens privados e lamentou que comentários sobre expropriações pelo Estado tenham assustado a população durante a campanha eleitoral. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada. Momento Saúde. E vamos falar de amamentação. Para sensibilizar a sociedade sobre a importância dessa prática, o Ministério da Saúde lançou uma nova edição da campanha de valorização do aleitamento materno. A iniciativa tem como tema Todos pela Amamentação. É proteção para a vida inteira. A campanha reafirma como é importante que as mamães amamentem os filhos dela durante os 2 primeiros anos ou mais, né? Nos primeiros 6 meses, a recomendação é que o aleitamento materno seja a fonte exclusiva para o bebê. E isso mesmo em um cenário de pandemia. O Ministério da Saúde lembra que o aleitamento materno pode reduzir em até 13% as taxas de mortalidade infantil nos primeiros 5 anos da criança.
da vacina indiana Covaxin. O Ministério da Saúde anunciou que o contrato de aquisição do imunizante vai ser cancelado. A decisão foi tomada depois que uma auditoria da CGU constatou que não houve sobrepreço no processo de compra da vacina. Mais informações com a repórter Maíra Heinen. A Controladoria Geral da União descarta sobrepreço nas negociações de compra da vacina Covaxin entre o Ministério da Saúde e a empresa indiana Bharat Biotech, na época representada no Brasil pela Precisa Medicamentos. O relatório da auditoria feita para apurar a legalidade e conformidade do processo descartou a possibilidade de sobrepreço e de superfaturamento. Em coletiva no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira, o ministro da CGU, Wagner Rosário, afirmou que o único preço que aparece nos documentos de negociação é $15 e que o valor de $10 foi citado apenas como uma possibilidade durante uma reunião gravada e auditada. O que nós tivemos relacionado a $10 foi uma reunião ocorrida em 20 de novembro de 2020, em que os representantes da Precisa e da Bharat Biotech, eles comentam que tem um alvo de produção de uma vacina que fique em torno de $10. Sobre o prazo nas negociações, o ministro Rosário também disse não haver irregularidades. Segundo ele, a rapidez foi justificada nos documentos devido ao momento de escassez mundial de insumos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou esse ponto. As tratativas que foram feitas com a Bharat Biotech por intermédio da Precisa, elas ocorreram em um momento onde havia escassez do insumo vacinas a nível mundial. Diante dos fatos concretos, o Ministério da Saúde, no primeiro momento, suspendeu o contrato para a compra da vacina Covaxin. O servidor que estava à frente dessas tratativas, ele foi exonerado. Apesar de não apontar sobrepreço ou problemas quanto ao prazo de entrega, a CGU deve continuar investigando a Precisa Medicamentos, porque há suspeita de fraude em uma procuração enviada ao Ministério da Saúde. O ministro Marcelo Queiroga anunciou que cancelou os contratos pela Covaxin. As negociações da vacina indiana são objeto de inquéritos da Polícia Federal para apurar fatos narrados por 3 senadores. Eles atribuem ao presidente Jair Bolsonaro a suposta prática do crime de prevaricação no caso da Covaxin. O presidente Jair Bolsonaro disse que a compra da vacina indiana foi suspensa devido a controles governamentais. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Em nota, a Precisa Medicamentos declarou que a auditoria da CGU concluiu que a empresa já vem afirmando que a contratação foi regular, atendeu ao interesse público, sem sobrepreço e sem qualquer irregularidade nas invoices, que são as faturas, de negociações internacionais. E tem dinheiro na conta, olha só que coisa boa. Mais de 5 milhões de contribuintes recebem hoje um total de 5 bilhões e 800 milhões de reais de restituição do imposto de renda. O repórter Daniel Ito conta quais são os passos para saber se teve a restituição liberada. A Receita Federal vai pagar nesta sexta-feira o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. Mais de 5 milhões de contribuintes, entre prioritários e não prioritários, vão receber um montante de 5 bilhões e 800 milhões de reais no total. Entre eles, idosos a partir de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave, pessoas com a maior fonte de renda no magistério e contribuintes que entregaram a declaração até 18 de maio. Para saber se teve a restituição liberada, basta acessar a página da Receita Federal, clicar na opção Meu Imposto de Renda e depois em Consultar Restituição. Os pagamentos das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 começaram em 31 de maio e devem prosseguir até o dia 31 de setembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Um relatório nacional divulgado pelo governo federal revela que esse tipo de crime ainda acontece muito aqui no país. Para reforçar o combate, a Polícia Federal lançou o projeto Voo Livre, em parceria com empresas aéreas. Vamos saber os detalhes da iniciativa com Cariane Costa.
Aeroportuários, aeroviários e tripulantes vão participar de treinamentos com agentes da Polícia Federal e especialistas para contribuir com a identificação de situações de casos de tráfico de pessoas ou contrabando de imigrantes. A primeira empresa aérea a passar pelo treinamento será a Latam. O chefe da Divisão de Direitos Humanos da Polícia Federal, o delegado Daniel Daer, diz que o projeto quer estreitar os laços da PF com outros órgãos e representantes da sociedade civil e, assim, reprimir uma série de delitos que estão interligados. Uma multiplicidade combativa de delitos, sejam eles na seara do tráfico, do contrabando de imigrantes, do sequestro, da falsificação documental, do uso de documentos falsos, crimes que são conexos aos que nós trabalhamos aqui na nossa unidade. O delegado Daniel Daer alerta que não existem estereótipos ou perfis suspeitos, e sim situações e comportamentos suspeitos. Situações de pessoas que viajam com o mesmo localizador, um grupo grande e bem diverso, pessoas que vão pela primeira vez ao exterior com um passaporte recentemente expedido e não sabem muitas informações do local de destino e o que farão nesse local de destino, e outras situações que uma entrevista simples ou uma conversa, ou um olhar atento pode descortinar algo mais grave, uma criminalidade por trás daquilo. Daniel Daer orienta que, ao perceber uma atitude suspeita, a pessoa deve procurar as autoridades. A Polícia Federal possui postos de atendimentos nos principais aeroportos do país. Outra opção é fazer uma denúncia no Disque 100, que funciona 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. O denunciante não precisa se identificar. Com produção de Joana Dark, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Há 100 anos, o teste de um novo tratamento contra a diabetes representou um grande passo para salvar a vida de milhares de pessoas. Confira com Beatriz Evaristo. De sentença de morte a uma doença tratável, a vida de quem sofria com diabetes mellitus ganhou um novo rumo com a descoberta da insulina. Em 30 de julho de 1921, pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, injetaram um extrato pancreático em um cão diabético sem pâncreas e observaram uma queda acentuada do açúcar no sangue. Até então, quem tinha a doença era submetido a uma dieta rigorosa e vivia no máximo 2 anos após o diagnóstico. A pesquisa nasceu 8 meses antes, quando o médico canadense Frederick Banting rabiscou algumas ideias em uma folha de caderno. Para desenvolver o estudo, Banting procurou um grande especialista em metabolismo de carboidratos, o professor John MacLeod, da Universidade de Toronto. Em maio de 1921, Banting deu início aos experimentos em animais, com o auxílio do estudante Charles Best. Durante esta fase da pesquisa, o Dr. Banting vendeu o próprio carro e investiu o dinheiro nos testes pré-clínicos. No final de julho daquele ano, os cientistas isolaram a insulina e obtiveram resultado promissor no teste em um cão. Com a colaboração do professor de bioquímica James Collip, o extrato foi purificado e testado em humanos. Em janeiro de 1922, a fórmula foi aplicada pela primeira vez em um paciente, um garoto de 13 anos internado em estado grave no Hospital de Toronto, que apresentou redução na taxa de açúcar em apenas um dia. O tratamento ganhou repercussão internacional e o novo medicamento passou a ser produzido por uma farmacêutica. A descoberta da insulina rendeu aos doutores Banting e MacLeod o Prêmio Nobel de Medicina em 1923. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo. Esportes. E Bruno Mendes está de volta com os resultados do futebol. E vamos começar com os resultados da quinta-feira. Campeonato Acreano, Vasco da Gama perdeu para o Atlético por 2-0. No Amapaense, São Paulo e Ipiranga ficaram no 1-1. Copa do Brasil, o Fortaleza de virada bateu o CRB por 2-1. E o Flamengo goleou o ABC no Maracanã por 6-0. Muitos jogos e bola rolando no fim de semana pelo Brasil. Nesta sexta-feira tem Série B do Brasileirão. Tem Goiás e Operário, Coritiba e Náutico, Cruzeiro e Londrina. No sábado, Série A do Brasileiro, tem São Paulo e Palmeiras, Internacional e Cuiabá,
Bragantino e Grêmio. Pela Série B, jogo que a Nacional transmite, o Clássico Carioca. Botafogo e Vasco da Gama. Pela Copa do Brasil, teremos Fluminense e Criciúma. No domingo, Série A do Brasileirão tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, Corinthians e Flamengo com total cobertura da Rádio Nacional, Bahia e Sport, Chapecoense e Santos, Atlético Goianiense e América Mineiro e o Clássico Ceará e Fortaleza. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. E um incêndio atingiu o galpão da Cinemateca Brasileira na capital de São Paulo. O fogo começou no final da tarde dessa quinta-feira. As chamas foram controladas e os bombeiros informaram que não houve vítimas. Parte do acervo da Cinemateca Brasileira fica no local. No prédio estão gravados 1 milhão de documentos, alguns com mais de 100 anos. A Secretaria Especial da Cultura disse em nota que lamenta profundamente e solicitou apoio à Polícia Federal para a investigação das causas do incêndio. Os prejuízos ainda estão sendo levantados. Pois é, Monique, o fogo agora foi na Cinemateca, mas em dezembro de 2015, moradores de São Paulo assistiram perplexos um incêndio de grandes proporções atingir outro local de cultura da capital paulista, o prédio do Museu da Língua Portuguesa. Quase 6 anos depois, esse lugar tão importante para a valorização da diversidade da nossa língua vai ser reaberto ao público neste domingo. Mas a cerimônia de abertura, com a presença de autoridades de países que falam português, vai ser amanhã. A reportagem é de Nelson Lim. Expectativa para a reabertura do Museu da Língua Portuguesa, 6 anos após o incêndio de grandes proporções que destruiu o espaço em 2015. A cerimônia para convidados será neste sábado, dia 31 de julho, com transmissão online pelas redes sociais do museu. No domingo, 1º de agosto, será aberto ao público em geral com muitas novidades. O espaço Línguas do Mundo traz áudios em 23 línguas que têm relação com o português falado no Brasil, incluindo expressões originárias como o Yorubá e o Quechua. A diretora técnica do museu, Marília Bonas, conta que outro espaço inédito criado no museu fará a celebração da língua portuguesa falada nas diversas regiões do país. Tem uma outra área também, que é o Falares, que é a celebração da diversidade linguística no Brasil. E são várias pessoas de várias gerações, várias profissões, vários sotaques, várias expressões, numa celebração também dessa riqueza que faz com que o português falado no Brasil seja uma variante da língua portuguesa em função das influências das línguas indígenas, das línguas africanas. Espaços de visitação anteriores de muito sucesso continuam a ser exibidos, com uma instalação Palavras Cruzadas, que mostra influências históricas no português falado no Brasil, e a Praça da Língua, um espetáculo de luz e som que homenageia a língua falada, escrita e cantada. A praça traz poemas e músicas interpretados por nomes como Maria Bethânia e Matheus Nartigali. Por causa da pandemia, a visitação será feita seguindo os cuidados sanitários. Cada visitante receberá uma caneta touch para explorar as partes interativas do museu. E a visita será restrita apenas a quem comprar ingresso online com hora e data marcada e limitada à capacidade de 40 pessoas por vez. Com a reforma, foram instalados no museu mais mecanismos contra incêndios, e o museu ganhou uma novidade arquitetônica, um novo terraço com vista para o Jardim da Luz e a Torre do Relógio. A servidora pública Leila Pereira costumava visitar o museu antes do incêndio. Daí eu lembro assim de ter ido, as que mais me marcaram foi a do Cazuza, a do Jorge Amado, e fui na última também do Câmara Cascudo, que foi um pouquinho antes do incêndio. E quem se interessou pode comprar e agendar o seu ingresso pelo site Museu da Língua Portuguesa tudojunto.org.br. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. São 7 horas mais 54 minutos. Uma última notícia. Neste momento, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol disputa uma vaga nas semifinais da competição contra a Suíça. Disputa em pênaltis. Neste momento, Canadá, isso? Perfeito. Contra o Canadá. 7 horas e 54 minutos. Vamos acompanhar esse jogo da seleção, a continuar aqui na torcida, né? Mais informações na próxima edição. E aqui no Repórter Nacional das 7h30 da manhã a gente se encontra de novo segunda-feira. Mas não sai daí porque continua o quê? Muita informação. Rádio Nacional, muito jornalismo, e na TV Brasil a gente fica agora com o Brasil em Dia. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente fim de semana. Tchau. Tchau, tchau. Repórter Nacional,
Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.